Ok, bom dia, tudo bem, Juninho? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu sou a professora Janice Zílio Martins Pedroso, né? Eu agradeço muito a sua disposição de estar aqui nessa manhã, né? Deixando seus afazeres de lado, Oliveira Basílio Baceto Júnior, e poder me conceder essa entrevista, né? Hoje, que é o dia 16 de abril de 2021, e por conta da pandemia, nós estamos usando essa plataforma do Google Meet. E essa entrevista ela vai para o Centro de Memória da ETEC Orlando Coalhato, em Santa Cruz do Rio Pardo, que será difundida no programa História Oral da Educação do Centro Paula Souza, que ele tem um site de memórias, né, onde fica registrado as histórias e as memórias de todas as instituições do Estado. Bom, então nós vamos iniciar, né, esse bate-papo bem descontraído, contando um pouquinho sobre a sua história, né? Então, você concluiu a ETEC em que ano, Juninho? Você lembra? Você se recorda? Concluí em 87. 87. Isso, fizemos de 1985 a 87. Bacana. E você fez o curso técnico em agropecuária lá, né? Sim, sim. Na época era período integral, né, o curso, e já fazia a agricultura e a pecuária juntos, né? Ah, que bacana, né? Esse ano a nossa escola está completando 50 anos, né? De, de existência aqui no nosso município, né? Eu falo assim, a nossa escola é um marco na cidade, né? Ela mudou a vida de muita gente, né? Sim, sim. Então a gente só tem a agradecer, né? Eu falo que assim, nesse tempo que a gente poderia estar comemorando esse cinquentenário da escola, estamos isolados, mas vai chegar o momento, né? Não, vamos ter oportunidade de Com celebrar isso, né? certeza, né? Então vamos lá. Você poderia contar para mim um pouquinho sobre a sua origem familiar para essa entrevista? Sim. Então, nós somos agricultores, né, uma vida toda, né? Eu sou o 15º filho, Janice, de uma família de 16 irmãos. Então, meus pais nasceram e foram criados na roça. Na época que eu nasci, nós éramos meieiros de café, né? Então, né, a gente não tinha nenhuma propriedade rural. Aquela coisa da colonização dos italianos que vieram no Brasil para substituir a mão de obra escrava, né? E, na verdade, trocou a cor dos escravos apenas, né? Então, os Exato. colonos italianos vieram para fazer a mão de obra pesada a troco de um possível ganho, né? E, Uhum. e é assim, em 1975, eu nasci em 69, nós tínhamos uma fazenda que a nossa família cuidava do café. O café não era nosso, era do dono da fazenda. E a gente tinha lá uma parceria, né, para produzir esse café. Em 75 deu uma geada muito forte, a famosa geada de 75, e acabou com esse cafezal, e da noite para o dia, você imagina, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, uma crise, né? Você imagina naquela época, sem recurso nenhum, meu pai e minha mãe com 15 filhos vivos, né? Não tinha o que comer no dia seguinte. Então acabou toda a fonte de renda, né? E a partir daí nós mudamos para a cidade, numa chácara. É, Dois irmãos mais velhos já estavam casados, três irmãos mais velhos já estavam casados. E cada irmão foi se adequando em alguma área, né? Então, um sabia mexer com trator, virou mecânico, outro gostava de beber, montou um bar, né? Então, cada um se ajeitou de um jeito. Minha mãe fazia muito pão caseiro para tratar dessa filharada toda, e começamos a vender pão na cidade, aí fazia uma horta, vendia verdura na rua. E então a nossa origem foi essa. E depois de muito tempo, graças a Deus, a gente conseguiu comprar um pequeno sítio, que é onde eu tenho a minha empresa até hoje. Meu pai comprou esse sítio. E aí, devagar, eu comprei uma parte, outros irmãos compraram uma parte, né, com o falecimento dos meus pais. A gente fez um acordo entre quando meus pais estavam vivos, e temos aí um pedacinho de terra para poder trabalhar.
Ai, que bacana, né? Você sabe que eu me lembro do seu pai e da sua mãe, né? Eu me lembro É, do seu pai e da sua mãe, da igreja, né? A gente sim, sempre sim. via, eles eram frequentadores da igreja lá do É, santuário, né? Então eu me lembro bem deles. Pessoas bacanas, né? Embora eu tenha, sim. assim, não tenha convivido com eles diretamente, mas a gente sempre se recorda com carinho das pessoas que passam pela vida, né? Exato. Então, agora com relação ao ensino técnico, né? O que você poderia contar para mim, para a gente aqui, o que esse ensino técnico contribuiu para as suas habilidades, para as suas competências profissionais, no gerenciamento geral da sua empresa aí? Janice, assim, a gente teve o privilégio de ter ótimos professores, sabe? A nossa turma foi, assim, abençoada. Tanto é que a pandemia atrapalhou, mas desde quando nós fizemos 30 anos de formados, nós começamos a reunir os alunos da época e alguns professores tiveram condições de participar com a gente, né? Então, acho que a formação do caráter como um todo, né? Aprender a ter autonomia, apesar de bastante novos, né? Com 15, 16, 17, 18 anos de idade, a gente já aprendia a se virar, né? Naquela época. E a gente estranha um pouco, mas são épocas diferentes, formas diferentes de se criar o filho, né? Hoje é normal um filho de 30 anos estar dentro de casa, mas naquela época, 18 anos, a gente já tinha que ter maturidade suficiente para se virar mesmo. E a escola agrícola contribuiu demais para esse caráter, para essa formação. Assim como a questão de viver com diversidade de pessoas, né? Não tinha essa questão de ter nenhum tipo de intolerância, porque ali você vivia com todas as cores, todas as religiões, né? Todos os jeitos e trejeitos e tá bom assim, né? Somos normais assim, né? Então eu acho que isso contribuiu muito para a formação da pessoa como um todo. E particularmente para mim, como escola técnica, e que eu utilizo até hoje, né? Então, nós vamos falar um pouquinho disso, mas além da empresa de mudas, eu tenho a empresa de irrigação, que nós somos o nono fabricante de irrigação do Brasil, né? A nona fábrica que existe no Brasil. Então, a noção da topografia das aulas que nós tínhamos aí com o alemão, depois com o Reginaldo, construções rurais que a gente tinha com o Cunha, né, e diversos outros professores que nos ajudaram a formar tecnicamente para que eu pudesse exercer essa profissão da forma que eu exerço hoje, né? Ah, que bacana. E você já citou alguns professores aí que foram fundamentais para a sua formação, Sim. né? Sempre a gente tem aquele que a gente se recorda com carinho, né? E assim, você citou o alemão, o Cunha e o Reginaldo. Tem algum específico assim que você tinha alguma lembrança bacana para contar e compartilhar com a gente? Olha, eu não gostaria de cometer o crime de deixar algum professor para trás, sabe? Porque, sem dúvida, todos eles contribuíram muito, contribuíram muito. Mas, certamente, aquelas matérias mais técnicas marcaram muito. E tem uma professora em específico que não era uma matéria técnica, mas eu acho que eu me senti muito acolhido por ela. Ela tinha um jeito muito fraternal de lidar com a gente, que era a Mazé. A Mazé dava uma aula assim, ela era. A minha filha fala assim: nossa, é quentinho, pai, né? Então era uma aula quentinha, né? Uma aula. A gente gostava muito do jeito dela. Mas a professora Cidinha, na aula de zootecnia, puxa vida, é gostoso até hoje eu olhar para um apiário e entender como funciona aquilo, né? Ou uma criação de galinhas e entender como funciona aquilo. Então, a aula de zootecnia da Cidinha era fantástica, assim como a, a, a aula de culturas, né, com o Altamiro. O Altamiro tinha assim um jeito de explicar, um jeito de brincar, as suas piadas e ao mesmo tempo a forma de levar a sério, né,
a matéria dele, né? E o Scarpim, né? O Scarpim era um espetáculo, né? O Scarpim, a aula prática do Scarpim, eu acho que ele tinha um jeito de chamar a gente de caboclo, né? Então, formou um monte de caboclo bom, né? Ai, que E esses outros que eu já citei, né? O Reginaldo, o Alemão, nas aulas de topografia, o Cunha, né? Na construções. Puxa, construções é uma matéria que eu uso no dia a dia, né? Você vai projetar alguma coisa na propriedade, como que eu vou fazer isso aqui, que ângulo que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, que estrutura eu vou fazer. Lógico, a gente contrata engenheiro para isso, mas 90% a gente já sabe o que quer, né? Então, esse embasamento para a gente foi fundamental, sabe? Ai, que E bacana, né? desculpe algum outro professor que eu acabei esquecendo ou acabei não citando, porque a Leni também foi uma pessoa que contribuiu muito com a nossa formação de caráter, sabe? Mas eu não lembro exatamente de todo mundo nesse momento. Ah, isso muito bacana, né? Eu falo que é o conjunto, né, Juninho? É o É, conjunto de. A escola é o conjunto, né? Eu falo que essa interação, essa integração que a gente hoje está sentindo falta na pandemia, né? Que a é, gente só vê o aluno quando ele abre a câmera para a gente, né? Então, essa interação que falta bastante. Mas nós temos fé, nós estamos chegando lá, já que é. a gente retorna, né? Você considera, Juninho, que assim, na sua formação profissional, lá enquanto você estava ainda na escola, quando você entrou para o mercado de trabalho, você considera que alguma algo assim que poderia ter sido oferecido para você empreender quando você é um empreendedor hoje, né? Hoje você tem a sua empresa, você já correu outros países aí, levando as suas técnicas e tudo mais. Mas assim, você acha que alguma coisa poderia ter sido trabalhado lá atrás? Então, naquele momento, talvez a gente não tinha enxergado a importância disso ou não, eu não observei isso, sabe? Mas o que me fez falta como profissional hoje, né, e como empreendedor hoje, trabalhar melhor a disciplina, trabalhar melhor a disciplina no sentido do planejamento, né? Como me organizar dentro de um planejamento, como me organizar dentro de uma agenda de trabalho, metas, né? Estabelecimento de metas e como olhar para a meta e partilhar ela em pedacinhos pequenos para poder ir atingindo isso, né? Então, eu acho que aprender a trabalhar com isso, claro, o tempo vai trazendo essas formações e aí outros cursos vão nos dando esse embasamento. E outra coisa que eu não aprendi, nem na escola agrícola e nem em casa, e depois a gente aprende com um custo alto isso, é uma gestão financeira, né? Como lidar com o dinheiro. Na verdade, na época eu tinha medo do dinheiro, na verdade, né? Então, aquela formação religiosa, você citou agora há pouco, né? A presença dos meus pais na igreja e tal, aquela formação que a gente tinha dentro da igreja, que era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico ir para o céu, né? Puxa, eu quando comecei a empreender, isso me dava pânico, porque eu comecei a me dar bem financeiramente, eu comecei a ter dinheiro, eu comecei a ter uma condição de vida melhor. E o medo de ir para o inferno, né? Então, como que eu lidava com isso? Até entender que isto era era uma simbologia, né? E o buraco da agulha, na verdade, era um buraco na parede, onde o camelo, se ele ajoelhasse, ele atravessava, né? Mas eu precisei de uma explicação de um padre para ele falar: não, não pise em ninguém, não, trabalhe honestamente e cresça, né? Prospere. Mas deu trabalho, viu, para reverter essa situação. E eu acho que uma aula de gestão financeira, uma aula de planejamento estratégico para cumprimento de metas,
certamente poderia contribuir muito para a formação de um empreendedor. Bacana, né? Eu falo, né? Esses jovens, né? Eu desenvolvo essa disciplina, uma disciplina na grade curricular hoje da ETEC, que chama Práticas Empreendedoras. E isso aí é muito comum. Eu sempre tenho falado, né? Que a juventude hoje, ela não sabe para que caminho e trabalhar. A educação financeira hoje é muito importante dentro das escolas, né? Para o aluno ter essa condição de saber planejar, saber o caminho a tomar, né? Que rumo seguir. Então, é muito importante. As grades modificaram muito hoje, né? Então, a gente tem muitas disciplinas aí agregadas que facilitam bastante, bem mais, né? A formação dos alunos hoje. Quando você foi definir o seu ramo de negócio, Juninho, você teve alguma dificuldade ou você já sabia que você iria fazer o que você faz hoje? Por incrível que pareça, eu já sabia. Quando eu comentei com você que nós mudamos para a cidade, eu tinha 6, 7 anos de idade. E nessa fase, todo mundo em casa tinha que trabalhar. Então era normal isso, todo mundo ajudar dentro de casa, né? Então, o que eu sabia fazer nessa idade era correr. Então, eu corria para entregar leite na rua. Então, desde criança, eu ajudava meu pai, né? Meu pai tirava leite, a gente vendia leite de manhã. E eu voltava para casa e a minha mãe me ajudava ali na horta que ela tinha em casa, que era para o consumo, mas sobrava verdura e eu botava uma cestinha nos braços e ia vender na rua, né? E quando eu entrei na escola agrícola, eu entrei com essa intenção. Eu queria aprender a trabalhar mais com horticultura, porque eu entendia que aquilo para diversificar uma pequena propriedade rural poderia trazer uma rentabilidade quase que diária, porque verdura é uma coisa que você consome todos os dias, e por uma pequena propriedade seria uma grande vantagem, sabe? Então eu entrei pensando nisso. Claro que depois eu saí de lá, em 87, sem emprego, sem dinheiro, sem condições de começar o meu negócio. Aí fui trabalhar como técnico numa cooperativa, depois trabalhei na prefeitura, e aí comecei a formar a minha base para começar a construir o meu negócio. Mas falar que eu tinha ideia que ia ficar do tamanho que está, não tinha ideia. Não imaginava que ia se tornar um negócio, para mim, um negócio grande, né? Hoje nós temos no grupo, né, 3 áreas que a gente atua. Tem a indústria de mudas, né, a Hidroceres, que a gente entrega mudas do Rio Grande do Sul a Minas Gerais, a sul de Minas. Então, temos aí uma logística muito boa para isso e são cerca de 100 pessoas trabalhando aqui conosco. Temos a indústria de irrigação, por gotejamento. Conforme eu falei, são 9 fábricas no Brasil, somente 3 nacionais, né? Então 6 multinacionais. A Brasil Drip, que é a nossa fábrica, é a terceira fábrica nacional. É uma indústria, então, que fabricamos irrigação por gotejamento. E temos também a área rural, que nós estamos começando agora a produzir um pouco de grãos aí. Quem sabe no futuro próximo vamos fazer uma área irrigada por gotejamento para isso, né? Até uma coincidência, mas para mim uma feliz coincidência, nós tivemos a oportunidade de comprar o Olha que bacana, né? entre o posto Paloma e a escola agrícola. Então essa propriedade aí que tem essa mata da escola agrícola e essa terra até o Paloma, nós compramos e estamos produzindo aí. Então, quem sabe nós vamos fazer um projeto com os alunos da escola aí, né? Aí, quem sabe, uma futura parceria aí, bacana, né? Muito, muito joia ouvir sua experiência, sua história, né? Assim, quando você resolveu empreender, né? Não sei se você se espelhou em alguém, né? Teve alguma pessoa, algum familiar que você se espelhou e que você falou, não, esse cara eu quero fazer, ou minha família me orientou,
me estimulou a fazer, a prosseguir, a seguir, né? Deu aquele incentivo? Janice, eu acho que assim, é a mesma coisa de eu falar dos professores. Se eu tentar pontuar uma ou duas pessoas aqui, eu vou cometer um crime também, sabe? Eu acho que na nossa vida nós somos recheados de anjos da guarda aí, né? Que estão sempre ao nosso lado, né? Mas, assim, lá no começo, a, a, o jeito da minha mãe, apesar dela ter terceiro ano de escola apenas, mas o jeito dela incentivar, né? Então, valia muito a pena. A gente tinha uma hortinha pequena em casa e eu ajudava ela a semana toda vendendo verdura na rua. E do final de semana, no domingo, a horta era minha. Então ela falava: ó, o que você vender no domingo de manhã na feira, o dinheiro é seu. Aquele era o meu bônus, né? E, poxa vida, eu era um moleque, uma criança, e às vezes eu tinha mais dinheiro do que o irmão mais velho meu, que não tinha essa possibilidade ou não fazia dessa forma, né? Então, eu acho que esse tipo de incentivo foi fundamental. Meu pai é um cara de um caráter assim excepcional e eu gostaria, apesar de ter o mesmo nome dele, eu gostaria muito de ter 50% do caráter dele, né? E ele, nós estávamos tirando leite no sítio uma vez, e não tinha nem o barracão coberto, era o começo do começo. Tinha um piquete cercado de arame farpado para apartar os bezerros das vacas, e ali no piquete dos bezerros a gente ia trazendo as vacas e tirando leite. E era um dia de inverno, uma chuvinha fria de manhã, estava amanhecendo o dia, a gente chegava na mangueira, era 4h30, 5 horas da manhã, estava amanhecendo o dia, aquela garoa gelada e a gente se molhando ali, tirando leite e tal. E uma vaca bateu na outra e derrubou e caiu sobre mim. E meu pai tirou e eu fiquei louco da vida com aquilo e eu achava que aquilo não era vida. E para piorar tudo, tinha um tambor com 50 litros de leite na saída da mangueira. E a mesma vaca que caiu em cima de mim chutou o balde, literalmente, né? E derrubou todo o leite no chão. Bom, Ai, meu Deus. todo mundo que mexe com retiro de leite sabe que produzir leite no inverno é a pior época para se produzir. E é óbvio que nós vendíamos leite na rua e não tinha leite aquele dia, né? E meu pai, nós saímos do sítio e ele não falou absolutamente nada. Eu achei que ele ia matar aquela vaca, né? Então, não, ele não fez nada. Ele só recolheu tudo ali, lavamos tudo, aquele tambor vazio, sem 1 litro de leite dentro, botou dentro do carro dele e nós fomos lá na porta da Vigor. Tinha a antiga Vigor em Santa Cruz, que os leiteiros entregavam leite ali. E ele foi negociar leite. Não sei, vou chutar os preços hoje, tá, Janice? Hoje 1 litro de leite deve estar R$ 2, e meu pai comprou leite por 3, por 4, né? Na porta da Vigor, porque era época de inverno e tinha pouco leite, o leite valia mais. Aí eu falei: pai, você está comprando leite para a gente entregar para os nossos clientes, né? Mas o senhor está pagando 4, o senhor vai vender por 4. Ele falou: não, eu combinei 2. Eu combinei que é 2. Eu vou entregar por 2. Eu falei: pai, mas o senhor não teve culpa que a vaca chutou o balde. Ele falou: então, mas a mulher que tem uma criancinha lá na casa dela que está esperando leite também não teve culpa, né? Então ela não vai pagar por isso. Então, aquilo para mim foi fundamental, sabe? Para você olhar para o seu negócio hoje e falar: o que é meu e o que não é meu não é meu, né? Então, nós temos muito orgulho disso, de ter mais de 100 funcionários aqui, todos devidamente registrados e cumprimos todas as questões trabalhistas. Você imagina, com praticamente 30 anos de negócios, nós tivemos 3 casos trabalhistas e os 3 não precisamos nem fazer acordo, porque na Justiça do Trabalho nós ganhamos os casos, sabe? Assim como nós temos aí vários fornecedores que estão com a gente há mais de 20 anos e nós nunca atrasamos um título e nunca atrasamos um pagamento. Então, fazemos tudo com compra, com nota, tudo venda com nota. Então, eu acho que isso
nos dá uma vanguarda, nos dá uma condição de estar na frente, e essa formação do caráter foi ali, sabe? E para começar efetivamente esse negócio de mudas, quem me apoiou foi meu cunhado William. Financeiramente foi o cara que me bancou ali. Falou: não, vamos começar, eu acredito em você, eu acho que você tem potencial. Ele sempre me falava o seguinte: você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E eu posso garantir que ele foi esse cara, sabe? E a minha eterna namorada, Línia, né? Porque, poxa vida, a gente se conheceu em 1990. Em 1992, eu comecei a fazer a primeira estufa. E ela está sempre do meu lado, sempre apoiando. E hoje, na verdade, eu estou sobrando aqui na empresa, né? Que ela comanda isso aqui assim, com a delicadeza que ela tem e, ao mesmo tempo, com uma vontade, com uma disposição. Então, meu braço direito em absolutamente tudo, inclusive dentro da empresa, que é a minha sócia majoritária aqui, né? Ai, que bacana, né? Que legal ouvir isso, né? É, esse processo todo, né, de empreender no seu negócio, você falou que vocês têm empresas em outros países hoje. Você poderia nos contar um pouquinho como é que foi essa experiência? Então, fomos buscar muita informação fora daqui, né? Eu acho que essa o que nos deu assim uma diferença no mercado foi ter essa coragem de buscar informação, né? Então, na mesma época que a nossa empresa começou, muitas começaram e muitas estão exatamente do tamanho que estavam há 20, 30 anos atrás. E a gente queria entender um pouco mais como funcionava isso, né? Então, já em 96, eu me casei em 95, em 96, a minha filha Bárbara tinha 6 meses, e eu fui fazer um curso em Israel e fiquei 18 dias lá, nos kibbutz, né, para entender como eles lidavam com essa questão da plasticultura, da irrigação, do cuidar da planta com alta tecnologia, né? E voltamos de lá cheio de ideias para poder começar a trazer para a região. E nunca mais paramos, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer aí mais de 10 países, em feiras, eventos, workshops, cursos. Eu acho que esses eventos todos nos ajudaram a entender uma série de coisas. Muitas coisas nós criamos aqui dentro, né? Então, dentro da área da enxertia mesmo, nós somos aí os que trouxeram a técnica para o Brasil e a inovação da técnica, o desenvolvimento da técnica de enxertia de pimentão. Nós saímos na frente de muitas empresas no mundo e até hoje somos referência nisso. Então, assim, fizemos muitas viagens que a gente voltou com a mala cheia, no sentido de aprender muito, e fizemos muita viagem que a gente olhou e falou: puxa vida, estamos muito bem aqui, inclusive melhor do que a gente foi ver lá, né? Mas tudo isso ajudou muito a desenvolver o que a gente tem hoje aqui dentro, e conhecimento é uma coisa que não acaba nunca, né? Então, todos os dias nós temos que aprender. Exatamente, né? E assim, falando um pouquinho das suas características pessoais, né? O que você coloca assim, quais as características ou qualidades suas que você acredita que levaram você a tornar um empreendedor de sucesso? Então, vamos lá. Eu acho que persistência é uma delas, né? Então, eu não acho que eu sou muito teimoso, não, porque a minha família, minhas filhas, você pai, você é teimoso, né? Eu acho que eu sou persistente, né? Teimoso é aquele cara que dá uma martelada no dedo e vai lá e dá outra para ver se dói mesmo, né? Eu acho que eu sou persistente, né? Então, eu fico procurando uma forma de fazer dar certo.
Eu acho que isso faz tempo que eu sou assim. Em 92 eu comecei com as estufas aqui, em 94 deu um vendaval que derrubou, inclusive, ali onde é o Posto Café hoje, né, o Grau Café, e caíram todas as nossas estufas aqui, não sobrou nenhuma, nada, nada, não sobrou um metro quadrado de plástico, né? E nós começamos de novo, começamos do zero, né? Porque acreditamos que aquele era o melhor jeito de fazer e vamos fazer de novo, né? Então, a persistência certamente ajuda muito. A coragem para ir atrás daquilo que você acredita, porque quantas e quantas e quantas vezes a gente ouve de alguma pessoa, puxa vida, olha aquela esquina ali, olha aquela esquina, aquele terreno, acho que dava uma padaria ali, sabe? Nossa, se eu sei fazer pão, e ali dava uma padaria. E passam 2, 3 anos, alguém monta uma padaria naquela esquina e se dá muito bem. E a pessoa olha para aquilo e fala, eu devia ter feito uma padaria. Né? Então, é, ter a coragem de dar o passo, né? O primeiro passo. E eu acho que essa coragem sempre teve comigo. E graças também ao incentivo que eu tive para isso. Viajar para Israel em 1996, sem falar nenhuma palavra em outro idioma, que seja o inglês ou o espanhol, num grupo de mais de 30 pessoas, todos agrônomos e só eu de técnico, e um país totalmente desconhecido e sem um centavo. Eu fui emprestar no banco, na época, $4.500, que era R$ 4.500, para poder fazer essa viagem. Então, literalmente foi com a cara e a coragem, né? Então, ter vontade, mas ter coragem e fazer, né? Executar. Eu acho que isso é fundamental. Estabelecer metas a longo prazo, não estar preocupado em... Tem muita gente correndo atrás do dinheiro todos os dias. Tem que parar de correr atrás do dinheiro, estabelecer uma meta a longo prazo, fazer o que você gosta e fazer bem feito. E entender que o dinheiro vai ser consequência disso. Ele vai começar a chegar e você ter também a disponibilidade de entender que não é o momento de gastar ele, é o momento de aplicar ele. Então, quando nós começamos a empresa, em 92, 90, eu fiz as estufas, em 94, montei uma empresa em sociedade com meu irmão. Eu ganhava um salário mínimo por mês. E nós tínhamos um funcionário que era soldador da empresa que ganhava 5 salários mínimos por mês. Então, o cara ganhava 5 vezes mais do que eu. E outros funcionários ganhavam o dobro do que eu. Mas um salário mínimo, na época eu morava numa casa de tábuas de parede meia. Metade era uma família da minha irmã e metade era eu, a Línia, e a Bárbara não tinha nascido ainda. A Línia trabalhava e ganhava seu salário mínimo também, e eu também ganhava o meu. Era o suficiente para nós dois vivermos. Mas o dinheiro que a empresa começou a dar naquele momento era necessário pôr de volta na empresa. Quem precisava crescer era a empresa. Então, ter esse discernimento de entender que não é o seu momento de gastar, é o seu momento. Travou. Ixi. Rô. E assim, a gente partindo já para a finalização, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que são essas relações com as políticas locais e se elas contribuem, né, para o sucesso do seu empreendimento, essas relações sociais, políticas, as relações sociais mesmo, né, se elas contribuem para o seu empreendimento.
Olha, eu acho assim, pensando de forma local, Santa Cruz é uma cidade abençoada, né? Eu acho que é um ponto fora da curva. Então, acho que é uma cidade de bons empreendedores e de muita gente boa, né? Então, o fato da gente conhecer todo mundo aqui na cidade ajuda muito, né? Então, poxa, a prefeitura há anos aí conserva as estradas aqui do município de uma forma que ajuda muito isso tudo, né? Então, para a gente fazer as entregas de mudas, né? E a gente vê que isso não é uma realidade no Brasil todo. A gente entrega muda em sítios do Rio Grande do Sul a sul de Minas. E não é todo município que tem estradas boas como as nossas. Mas pensando de uma forma um pouco mais ampla, de política pública realmente, ou de órgãos que deveriam atuar dentro desse setor, infelizmente, o Brasil é assim: se o governo não atrapalhasse, já era um bom negócio, né? A questão é que ele atrapalha muito, né? Então, recentemente nós tivemos no estado de São Paulo uma mudança do ICMS, né? Para produtos da cesta básica, hortaliças, como a gente produz, inclusive votados por deputados aqui da região a favor, né, para aumentar o ICMS. Aí o governo fez uma média e tirou. Não, olha, no estado de São Paulo vai ser isento, mas para vender para outros estados, a tributação aumentou mais de 40%. Então, assim, hoje, o meu concorrente de mudas do Paraná vende mudas em Santa Cruz do Rio Pardo mais barato do que eu consigo colocar no Paraná, porque o imposto de lá para cá é menor do que o imposto daqui para lá, né? Então, políticas públicas que são planejadas de uma forma equivocada, sem conhecer o conteúdo ou a importância disso para o negócio, né? Nós somos credenciados no Ministério da Agricultura. No Brasil deve ter aí, sei lá, 4, 5 mil viveiros de mudas de hortaliças. Deve ter meia dúzia de viveiros credenciados no Ministério da Agricultura. Nós somos credenciados. E nós somos fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. Então, frequentemente recebemos fiscais federais aqui para inspecionar se nós estamos fazendo tudo conforme a norma, né? E aí eu pergunto para eles se eles também fiscalizam outros viveiros que a gente sabe que produz com semente F2, que o cara tira semente da roça, produz com broto de planta que ele tira, faz um monte de erros no processo, não tem a sanidade adequada, não tem funcionário registrado, não emite nota fiscal. Aí você pergunta para o fiscal se ele fiscaliza esses viveiros, ele fala assim, não, a gente só pode fiscalizar quem está credenciado, né? Então, o Brasil é uma piada pronta, né? Tipo, quem paga certo e quem trabalha do jeito certo é fiscalizado. E quem faz errado, só faz errado. E aí eles dizem não ter contingente, não ter pessoas suficientes para fazer essa fiscalização. Então, política pública é uma coisa que é um tema difícil de discutir, porque realmente não temos. Deu uma cortada de novo. Sumiu, né? Está me ouvindo, Juninho? Agora sim. Sumiu de novo. Cortou novamente. A internet não está colaborando conosco hoje, não. Não. Cortou a sua última fala também. Eu vou depois ver se quando eu vídeo, ver se ela
vai prosseguir com as falas, senão vou precisar de ajuda sua para eu finalizar. Tá bom. Mas, enfim, eu vou deixar a palavra livre para você para algumas considerações agora, vamos ver se ela já de antemão agradecendo novamente a sua disposição, né? A gente sabe como é a correria, né, numa empresa desse tamanho, que você com certeza está sendo toda hora precisando de ajudar aqui e socorrer, de ter estado aqui comigo esses minutos aí, esse período aí, tirado do seu tempo aí de serviço. Não, de forma alguma. Foi um prazer ter Aí você pode fazer participado. Me suas coloco à considerações disposição finais. sempre que possível, sempre que convidado pela Escola Agrícola. É uma honra poder participar. Eu confesso que fiquei emocionado em ter sido convidado para falar em nome do Colégio Agrícola de Santa Cruz do Rio Pardo, porque é um colégio que me traz ótimas lembranças, me trouxe amigos verdadeiros aí que eu considero como irmãos aí, pessoas com quem a gente se relaciona muito bem até hoje. E simplesmente agradecer mais uma vez você pelo convite, os professores que me atenderam na época aí, que suportaram as criancices nossas, né? E nos ajudaram a formar como nós somos hoje. Obrigado mesmo pelo convite aí. É isso, Juninho. Tenha um excelente dia. E aí, finalizando, eu vou fazer a transcrição dessa entrevista agora, né? E aí, finalizando, a gente volta a se falar. Tá bom? Perfeito. Estamos à disposição. Obrigado. Então tá, joia. Obrigadão, viu? Até Até mais. mais. Tchau. Tchau.